Capítulo 5. Um assunto privado. Gratidão é o mais nobre dos sentimentos. Todo homem honrado precisa deixar clara a sua fidelidade àqueles que sempre estiveram por perto para ajudá-lo em tempos de necessidade. Também é assim na política. O homem público deve demonstrar gratidão para com os parceiros que contribuíram para uma trajetória bem-sucedida. Por isso, entre tantas razões, direcionamos o resultado das licitações. Para compensar aquelas empresas que nos ajudam, que estão conosco desde a época da campanha. Por trás de emendas, convênios e licitações, existe uma relação permanente de vai e vem, um vínculo de troca com as empresas, especialmente as empreiteiras. Afinal, são elas as responsáveis pela execução das obras de grande vulto, como estradas, pontes e portos. Elas consomem a maior parte dos recursos públicos dirigidos a novos projetos. Não é exagero dizer que as empreiteiras são as maiores aliadas dos políticos. São elas as grandes doadoras, pois ninguém mais tem tanto dinheiro para gastar. E pela via do financiamento das campanhas, elas acabam participando da administração pública. As doações empresariais são sempre vinculadas à abertura dos cofres públicos. Não existe ideologia, só negócios. Para aumentar a possibilidade de lucro, uma empresa sempre dá mais dinheiro ao candidato que ocupa o topo das pesquisas. Também doará, só que em menor proporção, para o que tem menos chance. Assim, se houver uma reviravolta, como no futebol, as zebras também acontecem. O vencedor estará vinculado à sua doadora. Há ainda outra razão para tamanha caridade. O derrotado de hoje é o governante de amanhã. É sempre prudente deixar algumas portas abertas para quem está lutando pelo poder. Qualquer que seja o resultado das urnas, essa empresa sairá vitoriosa. E não importa a quantia doada, ela terá lucro no final. Doação de campanha, a bem da verdade, é uma expressão que não faz muito sentido. Ninguém doa dinheiro algum. O que existe de fato é um adiantamento de recursos para o candidato. Para a empresa, é líquido, e certo que o montante entregue ao político na fase da campanha voltará multiplicado várias vezes assim que ele se apossar do cargo público a que concorreu. Nós nunca deixamos de honrar esse compromisso. Temos que compensar as empresas parceiras pelos riscos que correram ao apostar em nossa candidatura e pela confiança que depositaram em nossa campanha. O financiamento da campanha representa o namoro que precede o casamento do político com o empresário. A relação se estenderá ao longo de todo o mandato, ou além dele. Você não pode se separar, declarar independência. Como nas relações sentimentais, o rompimento gera mágoa. Não é surpresa quando um investidor preterido se recusa a apoiar novamente aquele que rejeitou ajuda no passado. Por isso somos fiéis, na saúde e na doença. Precisamos de uma relação estável que nos permita reabastecer o caixa para a próxima campanha. Assim, a antecipação de recursos ocorre em mão dupla. O empresário semeia o lucro de amanhã em nossa campanha, e nós garantimos o caixa das eleições futuras quando trabalhamos uma licitação para a empresa que nos financiou. Não somente porque o vencedor irá investir em nosso projeto político. Lembre-se do que eu disse antes. Nós sempre recebemos 20%. É a justa remuneração pelos serviços prestados. Nas licitações dirigidas para empresas da nossa confiança, também separamos esses 20% que fluem para o comitê de campanha. Eleição é dinheiro. E dinheiro quem tem é empreiteira. E quanto maior a empreiteira, maior a chance do candidato que tem seu apoio. Políticos que se aliam às maiores do ramo se eternizam no poder. Você conhece essas figuras. É só puxar pela memória aqueles nomes que nunca saem do noticiário. E banco é outro tipo de empreendimento que gosta de doar. Doam fácil e para os milhões. Tem banco grande que faz doação através de outra empresa para não ter seu nome associado à politicagem. Tem banco que nunca ninguém ouviu falar e que figura como recordista de doações. Você pode verificar na internet as prestações de contas feitas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As empreiteiras são as recordistas nas doações. Depois, os beneficiados com o dinheiro dessas empresas vão disputar espaços nas comissões que lidam com grandes obras públicas, como a de Minas e Energia e a de Orçamento. Aí, só reproduzem o ciclo. Mais licitações viciadas para beneficiar empreiteiras. Dinheiro vai, dinheiro vem. Eu mesmo sou casado com uma empreiteira, por assim dizer. Desde o início da minha atividade política, quando era assessor do falecido deputado Pedro Carlúcio, devo gratidão a Santos and Bonifácio,
O patriarca Teodoro Bonifácio era carne e unha com o doutor Pedro, que o convenceu a apadrinhar a minha plataforma. Fui eleito e retribuí, presenteando a empreiteira com a construção de um trevo para o acesso a Pilar da Aurora, minha cidade natal. Isso há quase 30 anos. O bastão na SNB foi transferido para João Augusto, primogênito do doutor Teodoro. Tornamo-nos amigos. Frequentamos a casa um do outro e, mais importante, ele frequenta meu gabinete em Brasília. É lá que Jô, como o chamo, pode fazer negociações de bilhões de reais atravessando um corredor. Modéstia à parte, tenho ótimas relações na Câmara e não sou avarento. Recomendo o Jô como excelente parceiro de negócios para os meus colegas deputados. Ajudei a transformar a SNB, outrora uma construtora de atuação regional, numa das maiores empreiteiras do país, que atua em 12 estados da federação. A SNB financiou minha ascensão ao posto de uma importante liderança partidária na Câmara dos Deputados. Sigo como o maior parceiro da empresa de Jô na política, e a marca Santo & Bonifácio está por toda parte em meu estado. Na ponte sobre o rio Tamanduá, na duplicação da rodovia leste-oeste, no novo edifício do tribunal, na remodelação da orla e da zona portuária da capital e até na reforma do estádio Peçanhão. O nome do estádio foi uma homenagem que meus eleitores do mundo do futebol me fizeram como retribuição por patrocínios que conquistei e por haver ajudado a resolver alguns problemas na federação. Eu e a SNB crescemos juntos. Essa é uma história que se repete por todo o Brasil. Por isso é muito duro transformar o modelo. Todos os envolvidos lucram muito com ele. Esse é o sistema. E quem poderia mudar o sistema quando somos nós, os deputados federais, que definimos as regras eleitorais às quais nós mesmos nos submetemos? Temos a chave do galinheiro. Repense o seu conceito de corrupção. Ela não está aí para nos dar jatinhos ou casas em ilhas particulares. Isso é efeito colateral de um esquema muito maior. Quando você ouvir falar em desvios de recursos de grandes empresas, sejam elas públicas ou privadas, esteja certo de que o dinheiro seria destinado a assegurar a eleição de alguém. Os escândalos que você vê na televisão sempre envolvem as grandes financiadoras de campanha. Os recursos obtidos nesses desvios são canalizados para a manutenção de um diálogo permanente com o poder. E como vivemos numa república democrática, isso só se faz por meio do domínio dos processos eleitorais. Mas não são apenas as empreiteiras, você já deve ter imaginado. A área da saúde é outro campo fértil para as empresas que dependem da simbiose com o poder para prosperar. As portas do setor estão abertas para a entrada das empresas e a saída do dinheiro, desde que começou a privatização da gestão do sistema hospitalar. Como o Estado mostrou-se um gestor incompetente, ele vem sendo progressivamente substituído por empresas contratadas. A melhora esperada na qualidade do serviço não ocorre. O que acontece é um processo imenso de desvio de verbas. Seria muita inocência acreditar que qualquer empresa invista seu próprio dinheiro na campanha de um candidato. Ninguém toca no patrimônio da companhia, nem diminuiu o capital circulante. Comprometer o lucro dos acionistas, então, seria sandice. Quem faria isso? As empresas se valem de dinheiro exclusivamente público. Quando eu disse lá atrás que não existe doação, e sim um adiantamento de recurso, esqueci de mencionar que esse recurso tem origem nos cofres públicos. É um dinheiro operacional, externo ao lucro, e nunca devidamente contabilizado. É um dinheiro que flui do caixa diretamente para as contas de campanha e não passa por obra alguma, não tem nada a ver com os empreendimentos contratados. Só assim é concebível o investimento privado na campanha de deputados ou senadores. Eu preciso admitir que a comunidade política não inspira credibilidade e não merece que alguém mexa no próprio bolso para ajudá-la. Agora vamos falar sobre o que nunca é declarado: o dinheiro invisível. Na dinâmica de uma campanha eleitoral, as doações ilegais são mais importantes do que aquelas que respeitam todos os conformes. Elas passam ao largo de qualquer contabilidade oficial, o que é facilitado pela impossibilidade total de uma fiscalização eficaz sobre as contas de campanha. Há muitas formas de fazer o dinheiro fluir por fora da oficialidade. O modo mais grosseiro é dar dinheiro em espécie para o candidato gastar como quiser. É isso que recebeu o apelido de receitas não contabilizadas de campanha, mas que qualquer um poderia perfeitamente chamar de suborno ou corrupção.
Eu, particularmente, prefiro não correr o risco de ser pego com maços de cédulas na valise, no sapato ou na cueca. É humilhante demais. A maneira mais sofisticada de tornar o dinheiro invisível é o tal Caixa 3. Assim são abastecidas muitas campanhas eleitorais. O Caixa 2 acontece quando alguém transfere o dinheiro para o deputado sem contabilização. Esse é o padrão na política. Todo mundo faz. O Caixa 3 é mais engenhoso. Nele, o dinheiro sequer passa pela conta do candidato ou de alguém ligado a ele. O Caixa 3 é um serviço prestado sem pagamento, como se fosse uma cortesia. Digamos que o candidato precisará gastar muito com santinhos e outros materiais de propaganda. Quem já trabalhou com política sabe que as gráficas são um elo crucial da cadeia. Toda empresa de grande porte tem um orçamento considerável para imprimir folhetos publicitários ou comunicados internos. Não custa muito incumbir a mesma gráfica de rodar o material de propaganda do deputado. Esse material é encomendado pela empresa e pago por ela, mas vai para a rua como material de campanha do candidato. Percebe como o político recebe uma doação de campanha sem que tenha ocorrido nenhuma movimentação financeira que o envolva? O Caixa 3 é muito conveniente em determinadas situações. Vou contar o que aconteceu comigo em Estáquio Pessoa, na região das Serras. Lá, há alguns anos, fui abordado por Célio Tinhorão com uma proposta que não me interessava muito. O Célio tem muitas terras no município. Planta milho só nas áreas mais planas e próximas da estrada que leva à sede da fazenda. O resto ele arrenda para pequenos roceiros. Ele tem muita gente sob sua influência, gente que costuma votar com ele. Naquele dia, o Célio insistia para que eu lhe desse muito dinheiro em troca desses votos. Era um homem bom, honesto, que já havia me ajudado antes. Mas já era a reta final da campanha, e eu preferia jogar o dinheiro vivo em cabos eleitorais mais linha dura, mais decisivos. Como não queria deixar um amigo na mão, ainda mais um amigo útil como o Célio, propus uma alternativa. Perguntei a ele: "Do que você mais está precisando?" Combustível. É tempo de colheita. Os tratores e os caminhões não podem parar. Segunda-feira te mando 20.000 litros de óleo diesel. Fechado. Mande também os santinhos. Todo mundo aqui vai votar no senhor. Não vai se arrepender. Segunda pela manhã, os caminhões-tanque chegaram à fazenda. Saíram direto da distribuidora de combustíveis para um comprador contumaz desse tipo de produto. Quando a Justiça Eleitoral vai desconfiar que possa existir algo suspeito nisso? Nunca. Insondável. O Caixa 3 é também gigantesco. Não sei de um candidato que não recorra a essa ferramenta, nem de empresas que não prefiram doar em espécie a justificar operações financeiras. Além de nos poupar de malabarismos contábeis, deixa o dinheiro vivo disponível para aquilo que realmente define as eleições, a contratação dos chefes políticos. Mas disso eu vou falar mais adiante. O Caixa 3 é limpo e seguro. Mas nem sempre é possível trabalhar com segurança no meio político. Quando todos os outros meios se esgotam e ainda falta dinheiro, o candidato apela a um esquema sujo e arriscado, operado por criminosos de verdade. Esse é o assunto do próximo capítulo.